Nós temos agora duas análises a mais para fazer. Nós já fizemos três. Uma é uma análise de similitude e, por último, é uma análise de nuvem de palavras. O que é a análise de similitude? Ela é baseada na teoria dos grafos, cujos resultados eles acabam por auxiliar, de alguma forma, nos estudos das relações entre objetos e objetos de um modelo matemático. Essa análise, ela nos facilita a inferir uma estrutura de construção textual e temas da relativa importância a partir da concorrência entre ocorrências das palavras. Desse modo, ela acaba auxiliando o pesquisador na identificação de estruturas da base de dados, que é o nosso corpus, distinguindo a partes comuns e as especificidades, além de permitir verificar possíveis funções descritivas. Essa análise de similitude, por exemplo, isso foi algo que eu acabei dentro desse período de pesquisa, acabei vendo o que tem mais, o que auxilia mais. Por exemplo, essa análise de classificação de Rayleigh, esse plano cartesiano, ele é muito bom para o resumo. A análise de similitude, ele é muito bom para as palavras-chave e os títulos. Eles são muito, para os resumos, eles também são bons. Mas, assim, eu tenho que fazer alguns ajustes. Por exemplo, imagina que eu deixei tudo padrão e não mexi em nada. Então, assim, eu vou ter todas as palavras, vou ter todas as formas possíveis. Simplesmente não mexi em nada, só coloquei. Graficamente, fica um gráfico muito poluído. Como vocês podem ver, fica um gráfico, de fato, muito poluído. E aí eu tenho que fazer alguns ajustes. Por exemplo, selecionar a quantidade mínima de palavras que eu quero. Vou colocar 10. O score, eu consigo mexer o score que eu quero mexer. Consigo fazer porcentagem da concorrência, consigo ver outros métodos. A concorrência, ele consegue fazer o que de fato a gente quer. Existem outros modos como a gente pode apresentar esse gráfico. Por exemplo, esse daqui que eu não sei falar, desculpa. Ele está abrindo. Ele faz uma questão de árvore. Ele já selecionou as 10 palavras que eu tinha selecionado. Mas, enfim, ele faz de uma forma diferente a ramificação. Posso ver um gráfico... Não sei o que é isso, mas, enfim, Enfim, o que eu quero falar para vocês é que eu consigo mudar Pedro, a forma... Oi? Eu posso escolher as palavras que eu quero que saia? Posso escolher. Eu posso escolher por aqui, ó. Geralmente, essa escolha, ela é indicada para você fazer pela quantidade de vezes que ela pela aparece. quantidade de vezes que você repete. Por exemplo, a gente tem muita palavra que 3 se repetem 3 vezes, ou se repetem 4 vezes. Tem palavras, às vezes, que não tem sentido. Sim, consigo que aparece selecioná-las. muito, né? Isso. Ano, por exemplo. Por isso que aquela primeira parte textual de como as palavras são classificadas é importante, porque você consegue mudar a classificação delas. Então, por exemplo, como eu consigo retirá-la, que eu acho que é por aqui. Eu nunca testei, mas eu consigo mudar a forma como ela aparece. E aí ela sai dessa análise. Mas o melhor mesmo é a gente fazer aquela análise primeira e já retirar o máximo, né? Isso. Por exemplo, eu estou selecionando as palavras aqui, ó, qualidade, resultado, educação, idade, ambiente, avaliação, avaliar, saúde, pronto. Selecionei essas palavras. E vou colocar numa opção de Graphplot. Pedro, para fazer essa seleção, você está segurando o Ctrl ou só com o mouse ele já... Não, estava segurando o Ctrl, desculpa não ter falado. Ah, tá.
mas estava segurando o CTRL. Eu consigo fazer dessa forma, aí consigo brincar também com isso daqui, de brincar com a questão de comunidades e halo. Ele consegue brincar dessa forma. Enfim, você consegue fazer gráfico da forma que você quiser, e você consegue brincar. E você consegue editá-los, não pelo Iramotech, mas você consegue editá-los por um programa chamado JEP. Não falei da apresentação dele, porque ele é um editor de imagem, e ele se dá muito bem com o Iramotech. Mas você consegue fazer essas análises. E aí eu consigo exportá-lo sem nenhum problema, exportei ele, e é isso. Só para falar, esses grafos, ele mostra uma questão hierárquica, e no nosso caso, como a gente está trabalhando com grafos estáticos, a gente está trabalhando com análise estática, você pode perceber que quanto maior o tamanho da palavra, maior a importância dele. Por exemplo, criança seria o centro da nossa análise. Então, a gente tem criança, um outro grafo é o resultado do instrumento, e um outro grafo seria educação, infantil, desenvolvimento. Enfim, a gente tem formas de analisar isso daqui. Pedro, Pode falar. desculpa, não sei se eu entendi. Dá para exportar esses gráficos em formato de tipo, imagem, JPEG? JPEG. Tá, obrigada. Todas essas... eu ia mostrar no final, mas todas essas análises que eu fiz, elas são exportadas. Então, assim, desde daquela primeira imagem da Lady Zipf, dessa primeira imagem aqui, desde essa primeira imagem até esse gráfico aqui, estão todas exportadas. Esses, especificamente, eu exporto. Eu tenho que colocar para exportar, mas todos já são exportados automaticamente. Tanto as imagens quanto as tabelas em si, elas são exportadas. Por último, não menos importante, e visualmente muito bom, a gente faz uma análise por meio de nuvem de palavras. Ela mostra o conjunto de palavras agrupadas, organizadas numa forma de estrutura. As palavras elas são apresentadas com tamanhos diferentes, ou seja, as palavras maiores são aquelas que detêm maior importância no corpus textual, a partir do indicador de frequência ou outro score estatístico escolhido. É uma análise lexical simples, digamos assim, mas visualmente ela é muito importante, na medida que ela possibilita a rápida identificação de palavras-chave de um corpo. Isso é, uma rápida visualização do seu conteúdo, pois as palavras mais importantes estão mais perto do centro e grafadas escritas com fontes maiores. Como é que eu faço a minha análise de nuvem de palavras? Eu posso vir por aqui, nuvem de palavras, ou ir aqui, nuvem de palavras. Lematização sim. E aqui eu escolho as configurações da questão das minhas nuvens de palavras. O tamanho da imagem, como é que eu quero que ela saia, o formato, o número máximo de formas, formas utilizadas. No nosso caso, a gente pode colocar só as ativas e complementares, o tamanho do texto, a cor do texto e a cor do fundo. Eu consigo fazer essas alterações. E consigo selecionar as palavras que eu quero. Eu vou fazer duas nuvens de palavras, eu vou deixar uma nuvem de palavras por completo. Ela está abrindo aqui. Desculpa, é porque eu só selecionei criança. Aí fica difícil. Ok. Deixa eu ver se aqui vai sair todas. Pronto, aqui saiu todas as palavras. Então, assim, a gente vê que criança, desenvolvimento, instrumento, qualidade, estudo, resultado, tem sua significância, são mais fortes. Mas, por exemplo, dado que eu não fiz um primeiro filtro, naquela questão lá de textual, tem algumas coisas, por exemplo, como deixa eu ver uma outra palavra que não faz muito sentido aqui. ASQ3BR, por exemplo, não fazem muito sentido, eu consigo selecioná-las. Como é que eu seleciono? Venho aqui,
Dou Ctrl, opa, criança, desenvolvimento, estudo, instrumento, qualidade. Pedro, o Guilherme pediu para dizer que a SQ faz sentido sim. Ah, então tá. Eu não sei, eu não sou muito forte. Mas o como eu sei que não faz muito sentido. Ok, o como ele concorda. Então, saúde, objeto, dado, brasileiro. Eu vou selecionar as palavras até 10 interações. Pronto. Até 10 interações. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês é que eu consigo ter essa seleção de palavras. E consigo criar nuvens da forma como eu quero. Pedro, Bom, uma dúvida. oi, Se você pode falar. tivesse colocado em alguma etapa, que eu já não me recordo qual, que como não é uma palavra considerada, sei lá, ativa, né? Um Ativa. conceito que você falou, ela não ia aparecer aí, porque você selecionou só ativa. Sim, isso mesmo. Não ficou muito claro para mim qual é a diferença da ativa para as outras opções. Acho que é complementar Tá, e deixa eu voltar para a análise textual aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Só para... Pronto. Pronto. Ativa, suplementar, total e Arpax. Bom, na aba ativa estão listados, por ordem de ocorrência, como vocês podem ver, as principais palavras no corpus. Então, são verbos, adjetivos, advérbios, substantivos e aquelas palavras não encontradas no dicionário, que parece como NR. Mas, por exemplo, o como, né, que estava dando problema, eu consigo classificá-la ele de uma forma suplementar. Suplementar, são palavras suplementares, aquela cuja a classificação gramatical, enfim, que eu tinha mostrado para vocês, acho que... Deixa eu fazer aqui. Deixa eu mostrar aqui. Opa. Fiz algo que eu não gostaria. Peraí, só um minuto. Propriedades. Eu consigo classificar as palavras. Então, assim, o como eu não sei como é que ele entrou, mas eu consigo classificá-lo ele como uma forma ativa ou suplementar. E consigo fazer também aqui, ativa transformar. é Ele está um, como Pedro? ativo é 1. Eu consigo mudar a forma como ele está classificada. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não, cancel. Enfim, eu vou mostrar isso já para vocês como é que eu consigo mudar isso daqui.